Olá, meu nome é Alexandre Siqueira e esse aqui é o nosso segundo vídeo. Fico muito feliz que você tenha chegado até ele. Nesse vídeo vamos tratar sobre o plano de aula, o plano de ensino, o planejamento de uma forma geral, os pontos básicos de um plano de ensino, os pontos básicos de um plano de aula e vamos também discutir o plano de ensino e o plano de aula que esse recurso propõe. A atividade docente, ela necessita de planejamento para que os objetivos de aprendizagem, as habilidades, as competências sejam alcançadas no percurso educacional pelos estudantes. Mas o que é um planejamento? Para tanto, vamos pedir ajuda a autores que já se debruçaram sobre esses temas. Veja esse. Planejamento é o processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas. O ato de planejar é sempre um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, processos de previsão de necessidade, visando a concretização de objetivos em prazos determinados e etapas definidas. Então veja que aqui o autor traz uma definição ampla de planejamento, não só o planejamento educacional, mas de uma forma ampla. Para ele, é a busca por um equilíbrio entre os meios, aquilo que está disponível, e o fim, o objetivo. Então, planejar é buscar esse equilíbrio, fazer uma sistematização daquilo que é necessário para alcançar um determinado objetivo. Ou seja, para a educação é a busca da relação ideal entre os processos pedagógicos e os meios educativos disponíveis para alcançar os objetivos de aprendizado, equalizando os recursos e as especificidades de cada local. Então o planejamento tem toda essa complexidade e é por isso que é tão importante planejar. O autor completa também. É importante ressaltar também que o planejamento deve considerar as condições do presente, as experiências do passado, os aspectos conceituais e os pressupostos filosófico, cultural, econômico e político de quem planeja e com quem se planeja. Então é necessário considerar também as especificidades do indivíduo, daquele indivíduo que está em sala de aula e também do professor, pensando naquele indivíduo como um ser completo, um ser dotado de passado, de presente, de relações culturais, filosóficas, ideológicas. Isso tudo precisa estar presente em seu planejamento, para que ele não destoe da realidade que você está buscando trabalhar. Nesse sentido, Libano nos auxilia. Planejamento escolar é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Veja que o Libano ele traz algo próximo do autor anterior, entretanto, já relacionando com a educação. Veja, é um processo de racionalização, de organização e coordenação da ação docente. Então, você coordena e organiza a ação do professor, articulando a atividade escolar com a problemática do contexto social. Veja que não dá para pegar um planejamento pronto, como esse que eu estou disponibilizando, e aplicar sem as devidas modificações para adequar a realidade social dos seus estudantes, uma vez que esse planejamento ele precisa considerar isso sob o risco dele ser falho. Se você não considerar que a sua realidade ela tem as especificidades locais e aplicar algo descontextualizado, a chance disso dar certo é muito baixa. Por isso que esses programas da Secretaria de Educação, quando eles não consideram a especificidade local de cada escola, acabam fadados ao fracasso. Mas quando o professor, o gestor, os pedagogos, os supervisores podem participar desse processo, esse planejamento se torna muito mais condizente com a realidade e tem um potencial muito maior de sucesso.
O planejamento escolar cumpre um serviço: facilitar a aula do professor. Nesse sentido, o ato de planejar aparece como fio condutor de suas ações enquanto professor. Isso significa que o planejamento é um caminho a ser percorrido durante um período, em tempos maiores ou menores com uma aula. Assim, o professor prevê o que irá ministrar e, no momento da aula, expõe o que foi formulado. Sem esse fio, caminho, o professor perderia de vista a sequência lógica dos conteúdos, o desenvolvimento harmônico das atividades e a inter-relação dos objetivos, conteúdos e métodos, que é uma contribuição de Medeiros. Veja que para ele, o planejamento escolar cumpre um serviço, ou seja, ele cumpre um objetivo dentro da sala de aula, que é facilitar a aula do professor. Para ele, o planejamento é um fio condutor, né? Que pode, né? Ele é um fio, ele é maleável, né? Mas que ele vai ter um começo e um fim, um meio, e isso vai sendo encadeado às atividades, os conteúdos, aquilo que o professor planejou de antemão. Sem isso, o professor poderia perder de vista os objetivos da aula, os métodos que seriam empregados, os conteúdos que seriam trabalhados, a inter-relação dos objetivos. Então, planejar é fundamental para o sucesso do aprendizado. O plano de ensino é uma relação dos conteúdos que se pretende desenvolver com as disciplinas ofertadas em sala de aula. Nele, objetivos de ensino-aprendizagem devem ser desenvolvidas e dele deve também conter alguns dados para dar substância às atividades que serão realizadas, tais como identificação da disciplina, a ementa, os objetivos, o conteúdo programático, a metodologia, a avaliação, como que essa avaliação vai ocorrer, são pontos elementares de um plano de ensino. Primeiro, são os dados, identificação da disciplina, nome e contato do professor, carga horária, horários e local de aula. Aqui é o planejamento geral, né? Quando você realiza uma atividade maior. Então, você vai identificar a disciplina. No meu caso, geografia. No seu, a disciplina que você seleciona. O nome do professor e assim por diante. O local. Talvez esse plano de ensino ele vá demandar que as atividades estejam fora da sala de aula, fora do ambiente escolar. Então, vai ser uma série de trabalhos de campo, enfim, tudo é possível. A ementa deve ser composta por um parágrafo que declare quais os tópicos que farão parte do conteúdo da disciplina, limitando sua abrangência dentro da carga horária ministrada. Então aqui é descrever, apontar em um parágrafo os conteúdos da disciplina que serão trabalhados, buscando respeitar a carga horária disponível. Não adianta você prever uma quantidade de disciplinas, de conteúdos, de informações muito grandes se você não tem disponível tantas horas. No nosso caso, o nosso plano de ensino prevê 6 aulas de 50 minutos. Os objetivos, que englobam o que os alunos deverão conhecer, compreender, analisar e avaliar ao longo da disciplina, ou seja, são os objetivos de aprendizagem. O que você deseja que os seus estudantes alcancem com esse plano de ensino ao final dele, ou no processo, né? Pode ser também objetivos ali que sejam alcançados no decorrer das atividades, não só no final. Conteúdo programático deve ser a descrição dos conteúdos elencados na ementa. Na metodologia deve estar explícito quais as estratégias metodológicas e didáticas que serão usadas pelo professor para atingir os objetivos propostos na disciplina. Então aqui é a descrição minuciosa daquilo que vai ser realizado, como que vai ser realizado, quais são as práticas pedagógicas que serão trabalhadas, como que isso vai ser realizado, quais são as práticas didáticas que vão ser empregadas nesse trabalho, que esses objetivos que você acabou de descrever anteriormente serão alcançados, quais serão as ações para alcançar isso. Então aqui você descreve a sua metodologia, ou seja, como que você pretende alcançar os objetivos elencados anteriormente. A avaliação compreende
todos os instrumentos e mecanismos para o professor acompanhar se os objetivos estão sendo atingidos ao longo da disciplina. Ou seja, são aquelas ações que você vai realizar para ver se os objetivos estão sendo cumpridos. Isso é necessário. Nem sempre a avaliação ela é quantitativa, ela pode ser simplesmente qualitativa. Você faz uma avaliação para verificar se os objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados pelos estudantes. Tudo isso é necessário e nem sempre é uma avaliação formal, tá? Então, pode ser que seja, mas não é uma obrigação que seja, tá? Uma avaliação formal, prova, questões certas e erradas, tá? Agora, nós vamos dar aqui uma passada geral no nosso plano de ensino. Veja que essa aqui é a versão em Word, que também está disponível na descrição para que você possa realizar as alterações necessárias para a sua realidade. Também temos uma versão para divulgação, que também está aqui, tá bom? Mas vamos trabalhar com essa que está em Word, que provavelmente vai ser a que você, no seu dia a dia, vai utilizar para alterar e modificar durante as suas aulas. Nós temos aqui o plano de ensino, né? Ele tem o nome do curso, é Experiência com Vídeo no Ensino Remoto Emergencial, evidentemente que pode ser aplicado em qualquer realidade, não só no remoto emergencial, pode ser também aplicado no presencial com pouquíssimas alterações, na verdade até com algumas vantagens, né, do contato social. Ele foi proposto para o 8º e 9º ano, mas isso nada impede de ser aplicado para qualquer outra série ou ano da educação básica, evidentemente com os muito pequenininhos. Vai haver uma necessidade de muita adaptação e a partir do Fundamental 2, sexto, até o ensino médio, é bastante tranquilo, os meninos já dominam essas técnicas e na maior parte dos casos esse trabalho é muito facilitado, tá bom? Foram propostas 6 aulas de 50 minutos, aqui nós temos a ementa, né, que é o estudo os conceitos geográficos do ano série com emprego de tecnologia da informação, objetivando criar situações didáticas que possibilitem a colaboração. Então, o objetivo desse plano de ensino, desse recurso educacional, é a colaboração. Nós temos como objetivos elaborar vídeos de forma síncrona e remota nas aulas de geografia. Se você já está no ensino presencial, né, de forma presencial nas aulas de geografia, estimular situações didáticas colaborativas durante a elaboração de vídeos. Então, buscar estimular a colaboração entre os estudantes na produção de vídeo. Criar um ambiente de ensino favorável à interação entre professor e estudantes. Utilizar tecnologias digitais no processo de ensino e na elaboração de vídeos, né? Isso aqui é importante, porque é o que atrai, é o que estimula, é o que acaba sendo um fator de motivação para os nossos estudantes, são as tecnologias digitais. Então isso não pode ficar de fora, tá bom? Aí aqui nós vamos ter o conteúdo programático, a metodologia, como isso foi realizado, né? Essa metodologia está direcionada para o ensino remoto emergencial, mas isso nada impede que esse ambiente virtual seja, por extensão, realizado no presencial. E eu te digo, com toda a segurança, será muito mais fácil realizar ele no presencial do que foi no ensino remoto emergencial. A avaliação quantitativa, ela é facultativa, né, sendo realizada somente uma avaliação qualitativa. Buscando agora compreender o plano de aula, né, que faz parte do plano de ensino, o plano de ensino habitualmente ele é composto por vários planos de aula. Uma aula bem planejada pode facilitar o processo de aprendizagem dos estudantes. Mas o que é uma aula bem planejada? Dentre as principais características, né, de uma aula bem planejada, ela precisa ter os objetivos bem nítidos, para que esses estudantes possam compreender, e também o professor, onde eles irão chegar ao final daquele processo. Então, ter objetivos nítidos, claros, é fundamental para um planejamento de aula bem executado, bem realizado. Nesse sentido, o professor ele deve tornar-se um instrumento didático de mediação de conflitos, de relações. O plano de aula, concretamente, será a realização de atividades diárias para concretizar, para chegar ao objetivo proposto no plano de ensino.
O professor Libano define plano de aula da seguinte forma: é um instrumento que sintetiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar com os objetivos juntos aos alunos. Ele é um detalhamento do plano de ensino. Devido à sistematização que faz das unidades deste plano, criando uma situação didática concreta de aula. Para o seu melhor aproveitamento, os professores devem levar em consideração as suas fases: preparação, apresentação de objetivos, conteúdos e tarefas, desenvolvimento da matéria nova, consolidação, fixação de exercícios, recapitulação, sistematização, aplicação e avaliação. Então, o Libano ele vai trazer para a gente uma definição bastante concreta do plano de aula. O plano de aula para ele deve sintetizar todos os objetivos de aprendizagem, os conhecimentos, os procedimentos, aquilo que se espera em uma tarefa. Esse plano, ele vem um detalhamento daquilo que vai ser realizado no dia a dia das aulas. E para o melhor aproveitamento desse plano de aula, os professores devem levar em consideração algumas fases, como a preparação, a apresentação de objetivos, os conteúdos e tarefas, o desenvolvimento de nova matéria, consolidação, aplicação e avaliação. Então o Libano traz aqui para a gente uma definição bastante completa de plano de aula, né? Desse modo, é importante sistematizar a estrutura de um plano de aula para facilitar o processo de elaboração. Eu vou trazer aqui um exemplo. Tem vários. O Libano já trouxe um que você pode seguir, que é maravilhoso. Aqui nós temos um mais simples. Você pode usar aquele que melhor lhe convier para a sua realidade, aquele que atenda os seus objetivos, tá bom? É sempre favorável que você busque aquilo que melhor se adequa à sua realidade, tá? Aqui não é uma receita de bolo, é um exemplo que você pode pensar aquilo que melhor lhe convier. Se você tiver uma outra forma de elaborar com outros pontos que você considera relevantes, deixe aqui nos comentários, vai nos auxiliar bastante, viu? O tema abordado é o assunto, o conteúdo a ser trabalhado. Então aqui é aquele tema, aquilo que vai ser trabalhado naquela aula, tá bom? A justificativa é o motivo de se trabalhar um determinado assunto. Por que você vai trabalhar esse assunto e não outro, né? Os objetivos gerais a serem alcançados são aqueles que os estudantes irão conseguir atingir com esse trabalho, com o estudo deste tema. Então, os objetivos é aquilo que o estudante vai alcançar ao final, né? Esse objetivo geral, esse objetivo maior, aquilo que ele vai compreender ao final desse processo, no decorrer dele. Mas se for no decorrer, normalmente é um objetivo específico. No geral aqui, é um que possa sistematizar, juntar tudo aquilo que ele aprendeu no decorrer das atividades. Objetivos específicos. É relacionado a cada uma das etapas de desenvolvimento do trabalho. Então, os objetivos específicos são aqueles, olha, cada etapa tem um objetivo. Eu preciso chegar nesse objetivo específico, depois naquele, depois naquele, depois naquele, para alcançar esse objetivo geral, né? Então, o objetivo específico, ele diz respeito a objetivos necessários que estão no decorrer do processo. As etapas previstas é a previsão do tempo que o professor vai gastar para realizar determinadas atividades, ou que ele espera, né, gastar. Normalmente, esses planos de aula, eles sofrem grandes alterações quando eles são aplicados, quando eles vão para a realidade, porque nós não mexemos com máquina, nós mexemos com estudantes, com pessoas, com crianças, com adolescentes. E esses públicos têm suas próprias vivências. Então, a gente faz o planejamento, mas não quer dizer que ele não possa ser alterado pelas demandas e necessidades dos estudantes. A metodologia é a forma como o professor vai trabalhar, os recursos que serão didáticos que serão empregados, que vão auxiliar na promoção do aprendizado e na circulação de conhecimento, né, que esse plano de ensino propõe. Então, a metodologia, ela vai dizer, olha, nós vamos realizar assim, desta forma, com esses recursos, com essas ações, dessa forma. É evidente que a metodologia também sofre alterações, mas ela é mais
descritiva mesmo daquilo que se pretende realizar, como vai ser realizado, com quais instrumentos, com quais perspectivas, em muitos casos, até com quais filosofias de trabalho se pretende chegar a alcançar ao final, tá bom? No nosso caso, é uma metodologia que busca colaboração. Buscando conhecer agora os planos de aula que esse recurso educacional propõe, dentro de um plano de ensino, vamos só passar por alguns pontos mais importantes de algumas aulas. Primeiro, olha o tema da primeira aula, planejamento das ações e suas diligências iniciais. É um tema importante quando se propõe um trabalho colaborativo, onde os estudantes podem participar do planejamento das atividades, onde eles podem decidir e deliberar sobre os caminhos do plano de ensino. Então, para esse contexto, buscar uma ação que permita que os estudantes possam participar disso é fundamental. Aí nós temos lá a duração de uma aula 50 minutos, os recursos didáticos que foram empregados, aqui no caso, principalmente de recursos didáticos e tecnológicos. No caso aqui nós utilizamos principalmente videochamadas, então utilizamos a plataforma Google Meet. Você vai adequar isso à sua realidade. Então o plano de aula, ele vai atender às especificidades que você propõe para a sua realidade, tá bom? Dentro de um contexto maior, geral, que é o aprendizado dos estudantes, segundo, no nosso caso aqui, a colaboração. Como são 6 aulas, que esse plano de ensino propõe, nós não vamos passar por todas, porque ele está aqui na descrição. Só você clicar e utilizar da maneira que você achar mais conveniente. Não deixe de usar o campo dos comentários para deixar as suas contribuições. Contribuições sobre o plano de ensino, plano de aula, sua diferença, como que você emprega isso no seu dia a dia de sala de aula, como que os seus estudantes, eles trabalham, Você busca colaboração no seu dia a dia, tudo isso é muito importante. Muito importante também é o tema do nosso terceiro encontro, que é a colaboração no ambiente escolar. Nessa aula, vamos tratar dos conceitos de colaboração, ambiente colaborativo, trabalho colaborativo. Qual a importância da colaboração para o ensino? É uma aula extremamente importante. Não deixe de acompanhar. Ela está aqui no card, clica, vai lá e assiste, porque isso vai ser muito importante para o decorrer das nossas atividades. Colaboração é uma das bases desse recurso. Então não perca a próxima aula. Fique com Deus. Até muito breve.